O Dema sofre acidente e pode ficar fora do Armagedon Velopark. Cadu Moreira e Heraldo Bueno explicam por que o Chevette Cruzeiro ainda não conseguiu andar pela lista Recôndito 3. Esse final de semana também vamos falar aqui sobre a rodada da lista Área 65 e Área 66 que vai rodar esse final de semana. E vamos falar sobre a segunda etapa do Campeonato Brasileiro que vai acontecer lá no Recife. Então, bora lá! Fala rapaziada, meu nome é Luiz Felipe, começando mais uma Arrancada News e hoje fomos surpreendidos com essa notícia triste aí sobre o Dema. Felizmente ele teve um acidente, o carro dele acho que furou o pneu e ele acabou capotando a S10. E aí ele explica nos stories que talvez ele não vai poder andar na Armagedon porque ele quebrou a clavícula, quebrou o dedão. Vamos escutar os stories dele aqui. E daí, moça? Zebra? Enfermeira cuidando aqui. Dei uma escapadinha fora da estrada com a S10 verde. E acabei tombando ela. Quebrei a clavícula. Bati a cabeça e quebrei o dedo da mão esquerda. Dedão. Zebra. Ai, Deus. Mas tá bom, fazer o quê? Paciência. Tava voltando pra pista lá, acabei dando uma escapadinha com a S10. Certo é pra ser, né? Fazer o quê? Paciência, né? Eu tenho um porém. Nossa, que dor na clavícula. Mexe, ela escapa fora, certo? Tá tudo quebrado. Como a gente pode ver aí, pessoal, graças a Deus, foi somente alguns danos que ele teve, não foi nada mais grave, mas infelizmente eu acho que ele vai ficar de fora do Armagedon. E pessoal, só pra contar pra vocês, copiar, tá tudo certo com ele aqui, tá? Amanhã vamos ver que nós vamos aprontar com o ombro aí, tá quebrada a clavícula. E a S10? O que aconteceu com ela? Explodiu o pneu traseiro? Aí não fiquei entendendo o que aconteceu, porque eu andei na estrada de chão 1,5 km a pé, meio perdido. Na hora que eu consegui ligar pro meu irmão ali, ele veio me socorrer. Mas, estourou o pneu traseiro, as marcas que tá na estrada lá, que explodiu o pneu mesmo. Fazer o que, né? Paciência, né? Certo é pra ser assim. Agora temos que trabalhar de arrasto pra conseguir montar o Pala Carbo. Tudo fodido. Meu Deus do céu. O que não é parecido com o dono é roubado. O Pala Carbo é bem que nem eu. Pessoal, nós estamos juntos. É assim, pessoal. Me sobrou 4 dedos. Um auxílio com a mão direita. Ih, o caralho. Bora cunhar seu Pala aqui, que tem bastante coisa pra fazer nele. Dá uma olhada de peça que tem aqui. Preciso... Bom, galera, eu vou pular pro próximo stories, que é o que ele fala que talvez ele vai ficar de fora. Daí, pessoal, bom dia, tudo certo? Beleza? Pessoal, é o seguinte, contar pra vocês o que aconteceu com o Piá aqui. Então, eu clavícula quebrada, caso cirúrgico aqui. E eu tô entre a Cruz e Espada, tô saindo aqui do Hospital Santa Teresa em Guarapuava. Tava conversando com o ortopedista ali. Aí é assim, a gente tem o Armagedon daqui 3 semanas, né? E se eu fizer a cirurgia, eu não vou conseguir mexer com o carro e não vou conseguir passar o cinto de segurança devido a onde vai passar o pino, onde vai passar a platina e os pinos aqui na clavícula. Então, acontece, corre o risco, eu com 3 semanas eu consegui movimentar bem meu braço, se eu não fazer cirurgia, e eu consegui pilotar o palo, entendeu? Então, tô entre a cruz e a espada, não sei o que eu faço. Eu faço cirurgia, eu tento pilotar o Opala pra tentar ir na corrida. Então, vou ver o que o Piazão vai aprontar. Ai, meu Deus do céu. Como diz a mãe, tudo tá bom enquanto tá bom, né? Acontece imprevisto desse aí, às vezes é livramento. Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. A gente fica meio tristão, mas às vezes é pra ser assim, né? Fazer o quê?
E vou pensar para saber o que eu vou aprontar aqui. Aí vou terminar de montar o Opala, vou deixar o Opala pronto, vou deixar tudo certo. Aí se eu ver que eu não vou conseguir pilotar o carro, aí eu abro minha vaga do Armagedon. Aí colocamos um outro piloto da 43 para representar nós lá. Mas a vontade do piar é cunhar o Opala mesmo. O Abel segurar o volante só com uma mão. É o dedo quebrado também. Puta que pariu. Mas tá. Vamos ver o que nós vamos aprontar aí. Beleza, pessoal? Nós estamos juntos. Deus abençoe vocês. Mas então, pessoal, uma baixa bem grande, né, pro evento. O Dema, que é um dos principais pilotos ali, tetracampeão do Armagedon. Mas, infelizmente, aconteceu esse acidente. E eu acho que ele vai acabar priorizando a saúde. Até porque ele não deve nada a ninguém, tem que mostrar nada. Na verdade, ele é o grande campeão, né? É o rei do no prep. Eu acho que ele vai acabar ficando de fora aí do Armagedon. É uma grande baixa pro evento, mas tem outros carros bons também que vão correr, né? Mas com certeza é uma baixa grande pro evento. Vamos continuar aqui, ó. Vamos falar agora sobre o Chevette Godzilla, que tentou mais uma vez entrar na lista 43, não conseguiu. Teve problemas de novo ali na parte do conversor de torque. O carro não carregava, mesmo com nitro, não carregou. E o Cadu Moreira resolveu abrir uma live com o Heraldo Bueno. Eles explicam tudo o que aconteceu, quais são os próximos passos aí do carro. Então, bora ver um pedacinho. No último sábado, né? Faz bastante tempo que a gente já tá fora. E a gente vinha postando bastante coisa do carro, tentando deixar todo mundo ciente de tudo que estava acontecendo, né? De passo a passo, porque até eu falo que é uma função minha como administrador, a gente tá divulgando, tá mostrando tudo que está sendo feito, os problemas que está tendo, as dificuldades que está tendo, para até servir de incentivo e, claro, o que a gente vai descobrindo, o que dá certo, o que deu errado, servir de experiência para novos projetos, para o pessoal que estiver montando ali não passar por isso, né? E principalmente no caso que a gente está tentando trazer uma coisa nova aí, digamos aí, para o Brasil, que a gente procura informação e não está tendo, né? Inclusive, boa parte dos problemas que a gente teve é oriundo dessa falta de informação, né? E eu vou estar explicando adiante para todos, tá? Mas adiante uma... Pessoal, como é um projeto novo, é inovador aqui no Brasil, montar esse tipo de motor, configuração. Então eles estão tendo grandes problemas aí, mas é um carro que promete muito, né, para os próximos eventos. Eu peço desculpas a todo mundo ali, a gente acabou ficando um pouco offline. Não é fácil, né? O pessoal acha que é simples, por mais que a gente sabe como a coisa acontece, sabe que é normal, mas a gente também é humano, fica chateado, pô, fica uns 2, 3 dias mal ali, não quer conversar com ninguém. Mas bom, passa, a gente já tá. Depois eu vou mostrar o carro ali, a gente já desmontou todo o carro, né? Mas para começar essa live, eu vou chamar um cara que faz parte desse projeto, né? Desde o começo. Na realidade, ele é o pai do projeto. Eu basicamente sou quem paga só e financio. Eu acho que ninguém melhor do que ele ali para explicar muita coisa, tá? Mas vamos lá, deixa eu ver se ele pode atender aqui. Pessoal, é muita mensagem, tá? A gente não vai conseguir ou ler as mensagens ali, peço até desculpa. Olha, quem acabou de entrar? Heraldo Bueno. Fala, chefe. E aí, mestre, tudo jóia? Tudo jóia? Como é que tá? Bem também. Fiz uma prévia ali pro pessoal que foi entrando. Até acabei de tomar um susto aqui, um piloto das antigas nosso aqui acabou de dar um oi aqui, cheveteiro também. Esse, quando voltar pra lista aqui, vai ajudar a gente, hein? E a 43 tá precisando de reforço, meu Deus do céu. Ô, Boa. Cleitinho, se vira aí, homem. Põe esse chevette pra andar aí, que a gente tá precisando de... Realmente a 43 está com grandes baixas aí. Alguns carros tiveram problemas, o top 5 ali. Fora o Dema, né? Com essa notícia que ele tá fora também. Então, os caras estão sem seus principais carros aí, principal semana Armagedon. Vamos ver quem que eles vão levar, né? reforço.
Alô, Oi, tá tá aí, Heraldo? ouvindo? Tô ouvindo. Então, Heraldo, eu dei uma prévia ali antes de você entrar, né? Que a gente acabou ficando, eu acabei ficando um pouco offline ali, né? Assim, era muita coisa durante a semana de evento que a gente vê. Eu vinha trazendo detalhes do carro dia a dia, mas a gente chegou uma hora que era tanta coisa acontecendo que ficava até difícil ali de explicar o que estava acontecendo, tem muita coisa que nem eu entendo direito, sei explicar. E até hoje você eu não tinha falado nada até hoje, não tinha nem botado a cara até agora, e foi uma coisa que você me cobrou, Cadu do céu. Tô recebendo um monte de mensagem aqui do pessoal perguntando o que está acontecendo. Eu abri o Instagram aqui do Godzilla, tinha um monte de mensagem também. E daí você falou, não, vamos tentar explicar um pouco pro pessoal aí toda essa trajetória aí até agora, né? E quais são os próximos planos aí. Eu acho que ninguém melhor que você para falar aí. Certo, chefe, exatamente. Tem muita gente que me manda mensagem aqui no direct e estava perguntando direto sobre o Godzilla. E eu não sabia o que falava. Eu explicava ali por cima, eu falei, cara, se eu for explicar para todo mundo aqui, tem tantos fãs, cara. Talvez eu tenho certeza que você tem noção da dimensão do Chevette Godzilla. Mas são tantos fãs perguntando e tudo mais que acho que legal da nossa parte explicar para eles, né, o que está acontecendo e por que que o carro está dando tanto trabalho, né, cara? Perdemos cabelo de vez. Eu nem vou tirar o boné aqui. Apareceu uns brancos aqui, já que não tinha, viu? Então, o meu nem tá branco mais, acabou já. Então, aí para falar, né, o que está acontecendo com o carro. Então, o pessoal que acompanha o carro vai ter uma notícia, uma novidade do que está acontecendo, do que está rolando. E é bom, com todos esses fãs, eu acho que é um carinho, né, com eles, explicar tudo o que está acontecendo e da maneira que está acontecendo e quais são os passos, como você falou, quais são os próximos passos, o que que a gente vai fazer ali. Então, explicar tudo isso daí para o pessoal, até para eles passarem a saber quais serão os próximos passos e quando o carro vai estar na pista novamente. Essa é uma grande pergunta que eu recebo toda hora. E agora vai? E agora vai? E agora vai? Não é simples, né? O pessoal acha que a gente não achou que era tão complicado, né? É, Mas também, assim, simples a gente sabia que não ia ser. É importante deixar claro, assim, que o motor em si a gente não teve nenhum problema. O motor a gente não conseguiu pôr força nele ainda, né? foi. Mostrar, na verdade, o carro a gente não conseguiu nem passar direito ele tudo que dá no Dino, né? Acho que passou no Não, máximo com 1 quilo de pressão ali. Eu acho que é mais assim, ó, os primeiros problemas que a gente teve com o Chevette foi primeiramente, principalmente pela pressa, foi. né? Assim, vamos lá, esse carro entrou em 2024 na última lista para ir para o Armagedon. A gente entrou no top 20, mas a gente não foi para o Armagedon. O que aconteceu? Esse carro chegou às peças, essa parte eu lembro exatamente, eu vou falar. A gente montou esse carro basicamente em 10 dias. Um carro assim diferente, foi montado em praticamente 10 dias, toda a parte de adaptação, o Cabos virou noite aqui, assim, mérito total. Acho que só ele para topar essa loucura, né? Eu sou culpado dessa urgência, né? Porque fora a loucura a gente é apaixonado de como piloto, queria estar no Armagedon de tudo quanto é jeito, aquele Armagedon de Campo Grande. Também estava numa expectativa grande do projeto, enfim. E falei, não, vamos montar o que precisa fazer, e viagem, vai para Foz, e vai para São Paulo, busca peça, e o Cabos aqui virando noite, né? Não só o Cabos, mas muita gente ajudando naquele projeto. Né? Teve uma época aqui que nas vésperas da lista tinha 10 mecânicos aqui me ajudando, pra você ter noção. Aham. E o Heraldo acompanhando, né, tudo online ali naquele momento. E algumas coisas acabaram passando nessa correria, né? E foi o que acabou sofrendo, né? Que assim, era para ter montado o carro com o conversor desde o começo. No meio ali, quando faltava poucos dias, a gente viu que não ia dar tempo de montar todo o sistema de conversão. Falei, vamos pôr embreagem mesmo, vamos pôr embreagem. E nesse meio termo, o que aconteceu? Quando eu liguei para o Bettini e pedi, Bettini, não vai dar tempo de montar o sistema de conversor. Eu tenho um câmbio aqui, vou pôr embreagem, você faz o volante ali para a gente usar com embreagem. Daí ele falou, tá, que motor que é? E eu, na minha inocência, falei, cara, é um Honda K20, né? Daí ele foi lá e fez um volante para Honda K20. Mas o virabrequim do meu carro não é de K20. Nessa Não, parte eu não estava não. sabendo.
Olha. E assim, é muito próximo o volante do K20, né? Assim, onde encaixa ali, todo, onde encaixa no virabrequim. E a gente não percebeu, e na hora naquela correria acabou encaixando e ele ficou desalinhado. Pouca, assim, centésimos, sei lá, milésimos de diferença, mas para um motor que estava girando 11.500 rotações, foi suficiente para quebrar toda a parte ali do volante, né? Decepar os parafusos. Mas mesmo assim a gente conseguiu entrar na lista. No dia que a gente foi levar pro Dino para ir pro Armagedon, quando começou a vir os cavalos, porque na lista a gente andou, eu lembro que assim tinha 0,8 de pressão aquele dia que a É, gente andou na isso aí. lista. E o carro já virou um tempo absurdo. Eu falei, Foi. meu Deus do céu, se com 0,8 virou isso daí, na única passada que a gente deu tirando o pé, você imagina o que esse carro vai virar a hora que a gente põe tudo que dá. Né? Até Isso. brincando, o carro não largou, não tinha suspensão. O pessoal que está assistindo ter uma ideia, a Willy Bar foi soldada no box no sábado, né? Foi mesmo. O carro, a gente lembra, Heraldo, que a gente Lembro. sofreu, tava com uma falha lá, ninguém sabia. O Heraldo não pôde vir nessa prova. O Heraldo tinha já um compromisso com alguns carros dos Estados Unidos que ele faz a tunagem. A gente conversou, ele falou, Cadu, eu vou estar online, mas eu vou estar aqui em São Paulo, pra gente não, eu não tenho nenhum tipo de problema de internet, porque eu não posso deixar os americanos lá na mão, mas vou estar aí com vocês, beleza? Eu falei, show, né? Tentamos. Daí chove, daí eu desisti. Lembra que eu desisti, ó, sábado não vai dar, abandonamos. Daí choveu no sábado. Choveu no sábado, eu liguei 7 horas da noite, Heraldo. Choveu, o evento vai para domingo. Será que dá tempo ainda? O Heraldo catou o carro, saiu de São Paulo, 9 horas da manhã ele estava aqui. E daí funcionamos o carro, ele acertou o carro na lenta, deu 2 passadas no Dino, fomos para a pista. Na pista, terminamos o helibar, terminamos um monte de coisa, assim, vazou óleo da tampa de pressurização, ali da tampa de válvula, né? E fomos para a pista e conseguimos entrar, um milagre, né? O pessoal até brincou que a gente comprou todas as vagas, mas não foi. A gente andou com 2 adversários, teve acho que um WO só, acabamos, e com o Invicto também, que estava na lista na época, ele acabou entrando, quebrando e a gente acabou entrando. Mas naquela passada lá, a gente já tinha virado no 5. Né? Não vamos falar de tempo, mas já estava na casa dos 5 segundos. Na única passada que a gente deu e tirando o pé lá para cima. Então isso daí deu uma animada boa. Bom, vamos para o Armagedon agora. Foi pôr o carro no Dino. Na quarta-feira, eu tinha que estar em Campo Grande na terça. Foi Né? mesmo. Era quarta-feira à noite, a gente estava lá na Tech One com o Samir passando no Dino. E daí, na hora que quebra o parafuso, o volante lá, tudo, eu já na hora liguei pro pessoal da área 43 e falei, ó, eu não vou mais, já vem, a gente sempre tem um reserva, né, para quando acontece isso de emergência, e já fui substituído e a gente não foi pro Armagedon. E naquela ocasião daí, bom, novembro, passou dezembro, final do ano, falaram, não, vamos tentar montar o conversor já para a primeira de 2025, que era em 22 de fevereiro, se não me engano, foi a lista. Tentamos, daí a gente viu que a batata não era tão doce, em cima da hora falou, não, não vai dar, vamos continuar com embreagem. O Zé Louquinho me emprestou o câmbio dele, né? A gente remontou a embreagem, fomos pro evento e tivemos aquele problema lá. Você também não estava naquela ocasião, você tinha acho que uma prova de meia milha em São Paulo. Tivemos aquele problema da pressurização, Coletor como chama de aquela? admissão. O Coletor de admissão. coletor de admissão que soltou, a gente não viu, o carro não carregava. Já Só por para conta. só Pode para falar. explicar para o pessoal aí, esse coletor de admissão do Cadu, ele é dividido no meio. Então ele tem a parte do runner, né, que é a parte dos tubos, e a parte do pleno encaixa nele e é parafusado. E foram esses parafusos que soltaram. E aí acabava, não enchia, a lenta alta, não enchia, a gente não achava, uma loucura. E eu estava numa etapa que teve, acho que da 4TW, lá em Registro. Foi essa etapa eu não consegui, a anterior eu consegui, essa não tinha como. É, Foi isso, e aí ficamos tentando, não carregava de jeito nenhum, e no fim depois a gente descobriu que o coletor estava solto ali nesses parafusos. É. Daí a gente montou em definitivo o conversor, não só o conversor, mas o sistema Brunos, né? Acho que o Heraldo vai. Até agora eu não sei explicar direito, é melhor o Heraldo explicar essa parte. Né? O que que é o sistema Brunos? Então, hoje, assim, então, para todo mundo que está assistindo, a gente tirou a embreagem do carro, o carro não está usando com embreagem.
A gente colocou um conversor, esse conversor, ele tá num T-Drive da Brunos, e daí que é um câmbio diferente também, daí o Heraldo explica melhor que eu aí, porque uma pergunta que o pessoal sempre me manda, Heraldo, por que que vocês não tiram esse conversor e põem embreagem? Acho que antes de explicar os problemas, era legal explicar assim, qual que é a vantagem, qual que é a ideia da nossa cabeça ali, da sua principalmente, de insistir no conversor. Por que não continuar com a embreagem que funcionava no Chevette antigo e que funcionou na primeira etapa? E por que tentar esse conversor? Bom, vamos lá. Então, vou explicar essa parte primeiro. Conversor de torque, né, na pista, vamos falar no Armagedon, entre uma puxada e outra, nas finais ali tem o quê? 20 minutos? Mínimo de 20 minutos. Então, ele tem ali 20 minutos e já pode ser a outra puxada. Se tiver qualquer coisa com a embreagem sleeper, que é que a gente usa, né? Embreagem que tem ajuste, se ela desgastar um pouquinho, você tem que zerar ela de novo e não dá tempo. Então você corre uma puxada muito boa, não dá tempo de esfriar o conjunto todo para colocar no zero. Isso é um processo que leva ali pelo menos uns 40 minutos, vamos falar assim. Então são duas puxadas. Não dá tempo de fazer isso. E o conversor de torque ele não sofre desse problema. Então todas as largadas com eles, com conversor de torque em carros com conversor de torque são lineares, constantes. Isso eu vejo, por exemplo, no carro do Dema, no Perola Negra, né? O carro é estável pra caramba. No carro do Dema ainda eu tenho um dump valve e eu consigo controlar a pressão do conversor para eu patinar onde eu quiser e colar só no RPM que eu quiser, né? Então isso é a ideia. Ele é uma tecnologia diferente, lógico, não é uma tecnologia nova. Nos Estados Unidos muita gente usa câmbio conversor, né? Para o carro de corrida, para os promotes principalmente. A maioria deles, eu nem sei se hoje tem algum andando com embreagem, talvez tenha, mas a grande maioria usa conversor de torque pela praticidade e principalmente constância no acerto. Então, o fato maior de não voltar para a embreagem é que eu acredito que, claro, a gente está sofrendo muito com essa questão do conversor para ajustar ele. Não é, honestamente, a minha praia, tá? A minha praia é a calibração. Mas, olhando os carros lá fora, eu vejo a estabilidade desse kit, desse conjunto. Então, por isso que a gente não voltou à embreagem e mudou tudo. A ideia é ter um carro, porque Armagedon, para você ganhar o carro, tem que ser não o carro mais rápido, mas o carro rápido, muito constante e com um piloto extremamente constante também. Pois é, pessoal, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas o vídeo completo está no Instagram aí, Chevette Godzilla. Mas o grande problema está sendo o conversor de torque mesmo. Eles tentaram andar com embreagem nas outras etapas, não conseguiram também. Mas eu acho que com o tempo eles vão se acertar, né? O Heraldo é um grande tuner aí. Como ele acabou de falar, não é a praia dele essa parte, mas eu tenho certeza que eles vão conseguir coletar informações. E eu acho que na próxima lista o Cadu já entre e aí ele vai se classificar para o próximo Armagedon. Mas é isso, se você quer assistir mais sobre esse vídeo, entre no Instagram Chevette Godzilla lá, que lá tem completo. E antes de ir para o próximo assunto, queria agradecer a cada um de vocês que tem se inscrevido no canal. Hoje a gente bateu a meta aí, a primeira meta do YouTube de 1000 inscritos, então muito feliz aí, pessoal. Muito obrigado. E bora continuar. Ó, temos aqui, ó. Esse final de semana nós vamos ter lá no Race Valley. Vamos correr, vai ter a primeira etapa do Campeonato Paulista. Que acontece lá no Race Valley. E junto com esse Campeonato Paulista vai ter a segunda etapa do Campeonato Brasileiro. A primeira etapa foi lá junto com o Velopark. E a segunda vai ser aqui, ó, junto com o Campeonato Paulista. Então, ó, as inscrições aí estão abertas aí. E para quem quiser ir, compre ingresso lá na hora. Então, pessoal, etapa muito legal lá. E vai ter rodada de lista também. Vai ter a área 65 e a área 66, rodando lá no Mato Grosso. São listas muito rápidas aí. Trazem carros bem rápidos aí para Armagedon. Então, vamos ficar de olho aí. E vai ter grandes corridas, pessoal. E pro vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curta, se inscreva, seu like. Não esqueça de comentar, pessoal. Bora. Valeu, obrigado.